Quero que você lembre disso, do início até o final. Qual é o sentido de estarmos aqui hoje? E assim, você pode considerar tanto fisicamente aqui, você sentado aí, quanto nessa terra, nesse mundo, na sua vida. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Por que eu estou perguntando isso? Teve um domingo que eu estava aqui, eu acho que eu estava ministrando louvor, tem um tempo isso já. Estava ministrando louvor, e do nada uma pergunta, essa pergunta, pulou. Estava no início do louvor e eu estava cantando e eu do nada assim, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Não lembro por quê, mas até então, isso tem tempo, até então, essa pergunta ela vem ecoando na minha mente. E toda vez que eu desço aqui, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, toda vez que eu vou parar para ler no meu devocional, toda vez que eu vou falar alguma coisa sobre Jesus, essa pergunta ela me vem, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que as músicas, a palavra, ela foi confirmada aqui, o que eu devia falar, mas eu escutei a história de uma senhorinha que eu acredito que vai ter muito a ver com o que eu vou falar. Ela conta que, quando ela tinha 10 anos, ela estava com a sua mãe assistindo televisão. E ela estava vendo um filme onde a cena era de uns índios fazendo a dança da chuva. E ela estava vendo aquilo dali, aquela coreografia que eles estavam fazendo. Eram ritmos, eram passos, eram coisas repetitivas que eles faziam, aí paravam e faziam, e paravam e faziam. E aquela menina de 10 anos olhou para a mãe dela e falou, mãe, eu sou igual a esses índios aqui. Aí a mãe, logicamente, uma garota de 10 anos falando que é igual a índio, por quê? Explica isso. Ela falou, todos os dias eu acordo, eu vou para a escola, eu volto, eu como alguma coisa, passo o meu dia e eu vou dormir. E no dia seguinte eu acordo, eu como alguma coisa, eu vou para a escola, como alguma coisa, volto, como alguma coisa, passo o meu dia, eu vou dormir. E assim sucessivamente. A diferença é que aqueles índios, eles sabem o que é que eles estão fazendo. Aqueles índios, eles têm um propósito de estar fazendo aqueles movimentos repetitivos. Eu não sei. Eu não sei por que eu estou fazendo isso. Uma menina de 10 anos, aí eu fiquei imaginando. Imagina essa garota com 20, 21, 25. Eu não sei quantos anos você tem, mas imagina você aí. Você sabe o que você está fazendo? Será que muitos de nós aqui não estamos vivendo uma rotina que às vezes ela é até cansativa? Sabe, será que, de fato, por eu saber que eu tenho que estar aqui às 19h30 na quinta-feira e às 18 aos domingos, será que isso não está muito programado, um piloto automático na minha cabeça? Eu tenho que vir aqui, eu já sei o cronograma, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei tudo, eu já sei a liturgia toda, o que vai rolar. Será? E a gente acaba se esquecendo sobre o que a palavra diz sobre cultuar. O que é cultuar? Você lembra? Será que nós nos esquecemos disso? E que é algo prático e não apenas teórico, que foi o que nós cantamos aqui? Cultuar, o ato de você estar aí sentado, você está cultuando, ou será que está? Eu quero deixar essa questão para vocês, porque foi justamente o que se passou na minha mente há meses atrás. Chaz, o que você está fazendo? Aí veio em mim e eu passei. Gente, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo aqui? Como irmãos, em conjunto. Falando nisso, falando em prática e teoria, em Tiago 1, 22, acho que não precisa abrir, quando ele me diz que quando uma pessoa ela apenas escuta a palavra, mas não a vive, ela não a pratica, essa pessoa, sente essa palavra que ela entrou no meu coração, ela está se iludindo. Ela está iludindo, aí, essa aí. Ela está se iludindo. Em outras versões, ela fala, ela está se enganando. Posso, não sei, eu acho que piorar um pouco a pergunta? Ao invés de perguntar o que você está fazendo aqui, eu posso piorar e dizer, será que nós estamos nos enganando? Será que você está se enganando a respeito do que é o Evangelho de Cristo? A respeito do que nós estamos fazendo aqui essa noite, por exemplo? Enfim, é sobre isso, é sobre propósito, é sobre isso que eu vou dizer hoje, sobre propósito e a forma como nós tratamos o Evangelho ao longo das nossas vidas. Estão todos comigo? Tudo ok? Até então? É porque está um silêncio. Até nem a musiquinha, nem o fundinho, nem Eu acho importante a gente lembrar que
As cartas, a gente vai passar por algumas cartas do Novo Testamento. E é interessante a gente lembrar que essas cartas elas foram endereçadas a crentes, elas foram endereçadas a cristãos. Ou seja, pensa que Tiago, há anos atrás, há séculos atrás, teve que dar um sacode, uma corda para cristãos primitivos que estavam se esquecendo de praticar a palavra, estavam se esquecendo e vivendo apenas naquela teoria, naquele algo maçante, vivendo no piloto automático. Quem dirá nós, hoje em dia? Nós precisamos nos lembrar todos os dias o que nós estamos fazendo. Irmãos, eu não sei você, eu odeio perder tempo. Eu não gosto de perder tempo, a minha ansiedade me dá um alerta aqui. Não gosto. E, de verdade, eu creio que o Senhor hoje vai falar ao coração de muitos aqui, que quando nós não cumprimos aquilo que a palavra diz, quando nós não praticamos o mínimo e o básico do que é a palavra, desculpa, você está se iludindo. E quando você está se iludindo, você está perdendo tempo. Quantos anos nós não vivemos achando que a gente sabe alguma coisa sobre Deus, só que, na verdade, a gente está se enganando? Quantos anos a gente, vou dar um exemplo, já que nós estamos aqui, nós não sentamos aí e sabemos, eu já sei. Só que, na verdade, você está se enganando. Eu não sei você, isso me deixa muito preocupada. Minha ansiedade dá aquele... Quero que vocês abram em Mateus 25, 14. Eu sei que essa é uma passagem que... É uma parábola que Jesus fala muito sobre a volta dele, o retorno dele, só que nessa parábola nós podemos identificar 3 comportamentos, ou alguns comportamentos, de pessoas que certamente se enganaram e esqueceram do seu propósito. Esses 3 em 1, né? Vamos lá, abrir no verso 14. Posso começar? Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, e cada um conforme a sua capacidade pessoal. É importante lembrar disso, conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu para a viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se. Pode passar? Cavou um buraco na terra. Calma, me perdi. Cavou um buraco na terra. Eu acho que é o 18. Estava no 18. Acho que eu vou acompanhar daqui. Tá. Cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado a seus cuidados. Pode passar? Após um longo tempo, repare nisso, longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Pode passar? Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou ao seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Preste atenção nisso também, só que guarda isso. Entra e participa da alegria do seu senhor. Pode passar. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Pode passar. Foste fiel no pouco, muito lhe confiarei as tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do seu senhor. Aí vem o alecrim dourado, chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou. A explicação: Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, eu tive receio e escondi no chão o seu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Vamos parar aí. Tem outras passagens que falam: aqui está, toma o que é teu.
E eu não sei vocês, mas eu achei isso grosseiro até. Vamos fazer aqui um pequeno checklist apontando alguns comportamentos desse indivíduo. Primeiro, ele começa o seu discurso com o clássico e aquilo que a gente já colocou no início. Cara, eu te conheço. Eu conheço você. A primeira característica de uma pessoa que já se esqueceu, literalmente, do que veio fazer aqui, do que era proposto para ele, é aquele crente teórico. Eu já sei disso. Lembra que eu falei no início? Eu já sei. Ah, é o que oferta? Eu já sei, 10%. Tá aqui, tá ótimo, tá de boa, eu já sei. Ah, é o culto aqui? Já sei. Ah, é perdoar? Já sei também. Salmo 91, sei. Só gabaritando, ó. Pá, pá, pá. Sei. Só que, cara, ele sabe muito e ele vive pouco. Porque aqui provavelmente ele é uma coisa, aí lá fora ele é outra coisa. Todas essas coisas que ele escuta aqui, lá fora ele não pratica. De que adianta você não praticar a palavra? Que propósito você quer cumprir? O que está proposto para você? O que essa pessoa sabe do que está proposto para ele se na teoria ele é brilhante e na prática ele é nada ou mais ou menos? Interessante porque, assim, eu acho estranho uma pessoa que confiou os seus bens e os seus talentos a servos ser uma pessoa ruim, do jeito que ele estava dizendo. Acho estranho. E o que indica também que ele não conhecia coisa nenhuma. Mas, enfim. Como você está vivendo? Você vive a teoria? Você vive a prática? Você está perdendo tempo? Outra coisa que eu achei muito interessante, estava escrevendo isso hoje e o Senhor me lembrou. Às vezes nós estamos nos enganando, fazendo muitas coisas para o Senhor. Porém, coisas que Ele não te pediu para fazer. E assim, a gente vê que depois o Senhor vai dizer, você é preguiçoso. Ele realmente não estava fazendo nada para Deus, mas às vezes aqui até, na nossa realidade, nós queremos fazer 1 milhão de coisas para o Senhor. Crente que nós estamos bafando muito. Deus está adorando tudo que eu estou fazendo, só que, cara, Ele não te pediu para fazer nada. Isso é perda de tempo. Isso também é perda de tempo. Então, assim, Ele vai pegar desde aquele que não está fazendo nada, aquele que está fazendo tudo. Então, por favor, se você é um desses dois, pensa. Para refletir um pouco. Uma segunda característica é a do ocupado demais. Se você for parar para pensar, isso me veio um estalo, ele disse que ele teve medo. Eu acredito, porque ele realmente acreditava que ele era um Senhor ruim, um Senhor injusto, um Senhor ladrão. Ele acreditava nisso, mas, sinceramente, por que ele teve medo? Porque ele era um homem severo? Se a gente for olhar o contexto, a palavra medo, ela surge logo depois quando ele fala: eu sei que você colhe onde você não plantou e você ajunta onde você não espalhou. Sinceramente, eu acredito que o medo dele era de perder tudo que ele plantou e tudo que ele semeou. Que o cara viesse e tirasse tudo dele. Ou seja, é meu. Você vai tirar o que é meu, o que eu produzi para mim, o meu sustento, a minha família, tudo que eu fiz para mim. Então, sinceramente, me vem muito assim, eu não pretendo, era como se aquele cara estivesse falando para o seu Senhor, eu não pretendo abrir mão das minhas coisas para cuidar das suas coisas. Desculpa, pode parecer muito grosso o que eu falei, mas muitas pessoas podem estar fazendo isso e nem se liga. É o inconsciente. Às vezes é o inconsciente. Tem gente que faz mesmo e não está nem aí. Eu não vou abrir mão das minhas coisas para estar, sei lá, fazendo alguma coisa para Deus. Eu não sei que Deus é esse. Mas tem gente que faz isso inconscientemente. É aquilo, deixa para depois. Eu vou fazer isso aqui, Senhor, eu já faço. Peraí, eu já faço. Deixa eu terminar isso daqui. Deixa eu terminar as minhas coisas. Deixa eu me despedir dos meus pais. Deixa eu pedir a bênção ali. Deixa eu terminar, botar a minha realidade. Deixa eu terminar a minha faculdade. Deixa eu ganhar um pouquinho mais. Deixa eu ter um pouco mais. Sabe? Será que você não está vivendo isso? Para refletir. Irmãos, assim, veio primeiro para mim isso, então está liberado. Reflete, pode refletir. E, por fim, a terceira característica é o valor dado ao seu Senhor e as coisas dele. Eu acredito de verdade que o Senhor demorou para voltar. Porque ele fala que ele demorou bastante, eu sei disso porque o texto fala que ele demorou e também está falando de um contexto da vinda do Senhor. Então, ele demorou muito para vir.
E eu acredito que todos os outros dois demoraram bastante para poder dobrar aquilo que ele tinha dado a eles. Inclusive, eu acho uma informação muito interessante que um talento, me corrijam se eu estiver errado, um talento, ele equivalia a 35 quilos de ouro ou de prata. Então, aquele cara não estava recebendo pouca coisa. Imagina se antigamente aquilo já era muito, imagina hoje, aquele cara enterrou 35 quilos de prata ou de ouro. Enfim, sério, e olha que o cara era ruim, ele achava que o cara era severo. Eu acredito que, voltando na terceira característica, o valor que ele estava dando ao seu Senhor, eu creio mesmo que esse terceiro servo, ele estava muito ocupado vivendo o imediato, vivendo aquilo que ele estava vivendo aquilo do imediatamente, valia mais do que o proposto para ele. O imediato valia mais do que aquilo que estava proposto. Eu creio de verdade que quando ele estava ouvindo o Senhor falando, venha participar da alegria do seu Senhor, era aquilo que estava proposto para eles, venha participar da alegria do seu Senhor. Você dobrou, venha participar da alegria do seu Senhor. Ele estava dizendo, não, obrigada. Uma vez eu escutei sobre um experimento psicológico com crianças que eles ofereciam. Eles chegavam para uma criança e ofereciam, você vai querer um doce hoje ou 3 amanhã? O que a criança fazia? Eu quero um hoje. Ele não se interessava em saber se ele ia esperar, sei lá, mais 12 horas, mais 24 horas e receber 3. Não, eu quero agora. Eu quero o meu doce agora. Não interessa o que me está proposto, não importa. O que importa é que eu estou sentindo gosto agora. Esse cara, eu acredito que era a mesma coisa, mente infantil. Eu quero o meu agora, eu quero viver o meu imediato, é o imediatamente, eu quero ver o que está acontecendo agora, eu estou perdendo tudo. Não interessa, a minha mente está tão focada no que eu estou fazendo agora, que não me importa o que me foi proposto. Eu nem sei o que me foi proposto, você sabe o que te foi proposto? Qual é a proposta? Eu te pergunto de novo, vocês estão comigo? De novo, o que você está fazendo aqui? Aqui, literalmente. Irmãos, de boa mesmo. Tiveram pessoas aqui que vieram dos seus trabalhos. Você podia estar em casa. Você podia estar comendo. Você podia estar dormindo, assistindo alguma coisa, Netflix. O que você está fazendo aqui? Você está perdendo tempo aqui? Começa a rever as coisas que você faz na sua vida. Sabe? Como você se comporta desse jeito? Eu creio que aquele servo, ele passou muito tempo com o Senhor dele. Ele ouviu muita coisa. E outra, ele vivia entre os cumpridores da palavra. Ele vivia entre aqueles que cumpriam a palavra do Senhor, os obedientes. Ele ouvia as mesmas coisas que os outros 2 servos ouviam, só que a diferença é que ele não fez o que o cara mandou. Desculpa, não vai acontecer se eu colar com alguém que está cumprindo o propósito dele, o meu propósito não vai ser cumprido por osmose. Não vai rolar. E Isaías fala, um ao outro ajudou, né? E ao irmão disse, esforça-te, esforça-te, esforça você. Vai, corre atrás você do que você tem que fazer. Não vai colar com pessoas que estão cumprindo seu propósito ou que sabem o que tem que fazer aqui. Isso não vai acontecer. Não é estar em um ambiente onde alguém está aqui gritando, adora Deus. Isso não vai rolar, não. Não vai rolar, isso tem que surgir de você. Isso tem que sair de você. Porque não foi o que Jesus propôs para nós. Isso não foi o que Jesus propôs para nós. Viver uma vida de engano, uma vida com perda de tempo. Ele não é um sádico que fica lá, será que ele vai acertar agora? Ah, errou de novo, talvez em 10 anos você acerte. Ou não, errou, perdeu 20 anos. Ele não é um sádico que vai ficar fazendo isso, ele quer que você entenda já, para ontem. Você pode abrir em Hebreus 2 para a gente entender, 12, quer dizer. Isso, Hebreus 12, vamos ler do 1 ao 3, para a gente entender isso a respeito de vivermos a palavra viva, a palavra eficaz, para entendermos o que foi proposto. Vou ler, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta.
olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. 3. Reflete profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fadigueis, tampouco desanimeis. Assim, como lendo esses textos, eu marquei 2 vezes a palavra proposto, dá a entender que algo foi proposto para Jesus, assim como algo foi proposto para você, nessa ordem. Foi proposto primeiro para ele, depois foi proposto para você. Porque, entenda uma coisa, Jesus ele não pediria nada a você que ele mesmo não teria feito. Então não acha que é pesado demais aquilo que está sendo proposto para você? Não acha que a sua caminhada está sendo pesada demais porque ele não te pediria nada que ele mesmo não teria feito? Isaías 53, ele nos garante que ele foi um homem de dores e que ele sabe o que é padecer. Hebreus 4,15 diz que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como um cara desse te pediria uma coisa acima daquilo que você poderia dar? Acima daquilo que você poderia ofertar a ele? Como ele iria propor algo injusto para você, um Deus justo? Ele fez, aconteceu com ele. Jesus cumpriu, eu enfatizei 2 vezes a palavra proposta e proposta, porque quando eu estava falando a respeito de nós, ele usou proposta. Quando eu estava falando a respeito de Jesus, ele falou proposta, porque Jesus cumpriu o que estava proposto para ele aqui. Ele cumpriu, e ele deseja que nós façamos a mesma coisa. Vocês sabem como ele fez? Se você puder voltar lá, no verso 2. Olhando fixamente... Não. É no verso... Eu me enrolei. Passa pro 3. É isso aí. Refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa. Acho que errei de novo. Vou ler daqui, tá? É a segunda parte do 2. É porque eu coloquei aqui só que em outra... Portanto, é a segunda, na verdade. É a segunda. Vou ler daqui, tá? Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe foi proposta... Era isso daqui que eu estava precisando. Em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Era só isso. Vocês lembram de algum outro texto que fala da alegria que lhe foi proposta? Mateus 25, ele falava, entre na alegria do seu Senhor, venha compartilhar da alegria do seu Senhor. Foi proposto para Jesus uma alegria. E ele, por causa disso, suportou, por causa da alegria que foi proposta a ele. Agora sim, no verso 1, ele nos pede para deixarmos tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve de lado. Como? Olhando fixamente os olhos para o autor e consumador da nossa fé. Ele está falando, faz a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu padeci, olhei fixamente para aquilo que me foi proposto e venci. Agora você, por mais que você desanime em alguns momentos, você vai olhar, fixar os seus olhos para o autor e o consumador da sua fé, ou seja, eu. Faça o que eu estou falando para você fazer. E Jesus, eu acho isso interessante, Jesus, ele se manteve firme, porque ele sabia da proposta, ele entendia o seu propósito. Ele não vacilava com relação a isso. Ele não se enganava com relação a isso. E o que foi proposto para ele não foi só conseguir para nós, conquistar para nós a vida eterna, nos salvar do pecado, nos salvar da morte eterna, mas ele fala que eles vão poder olhar para você, Jesus no caso, nos momentos difíceis e não se cansar e nem desanimar. Ou seja, ele não veio aqui só concluir aquele que ele tinha para fazer, ele veio dar um exemplo. Confia, faz igual. Agora, o que cabe a nós? Abre em Filipenses 3, vamos ler do 7 até o 12 para a gente fechar. Filipenses 3, 7. Acho que eu vou ler daqui porque não está rolando. Mas o que para mim era lucro, isso é Paulo falando, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa
da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquilo que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Preste atenção no verso 10. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que, de algum modo, eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verso 12 para fechar. Não que eu já tenha recebido isso, tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Tipo assim, Jesus ele só fazia o que via o Pai fazer. Por isso ele não se enganava. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso muito cedo. Ele não perdeu tempo nenhum. Se você for parar para analisar a vida de Paulo, ele caiu, ele ficou um tempo cego. Quando foram lá, abriram os olhos dele, ele começou. Ele entendeu o que ele tinha que fazer. Se Jesus ele estava falando, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, então eu só vou fazer o que eu vejo ele fazer. E Jesus, em João 17, ele está orando pelos seus discípulos e ele fala que a vida eterna é essa, que conheçam a ti, único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Paulo entendeu isso. Paulo também entendeu isso. O que falta para a gente largar todas as coisas a fim de conhecer e sermos achados no Senhor, tomarmos parte do seu sofrimento e nos tornarmos como Ele na sua morte? O que falta isso para a gente? Lembra que eu estava... Literalmente. Lembra que eu estava falando daquele servo, o terceiro servo, que simplesmente escondeu o seu tesouro, escondeu o seu talento, escondeu aquilo que tinha dado a ele? É justamente isso. Muitas das vezes ele estava olhando, eu não quero viver dessa forma que eu quero viver a minha vida, eu quero fazer as minhas coisas, eu não quero participar desse sofrimento. Não quero. Porque para mim não vale a pena. Para mim não vale a pena. Assim, sinceramente, quando eu li esse texto de Tiago sobre engano, enganando a você mesmo, quando a gente está vivendo uma vida rasa, quando a gente vive uma vida onde eu só olho para mim, convenhamos, às vezes a gente sabe que a gente faz isso. A gente sabe. A gente só está se enganando. Ou a gente está achando que está enganando ele. A gente só está se enganando. E assim, como vem dizendo há uns domingos atrás, ele está voltando. E aí? E quando ele voltar, ele vai cobrar esses talentos de você. O que você vai mostrar para ele? Jesus, olha só, eu enterrei o meu talento, tá? Mas eu vivi muito bem. Os meus 80 anos, os meus 90 anos, eu curti a beça. E às vezes nem curtiu tanto assim, porque viver nem sempre é muito fácil. Não é? Será que nós vamos ter o que apresentar a ele? Será que a gente vai poder chegar na presença dele e dizer, cara, eu peguei o que me foi proposto? Eu fixei os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Eu fiz valer aquilo que Jesus fez por mim. Eu fiz valer. Assim como Paulo. Paulo não era um cara especial. Por mais sinistro que ele pareça. Ele não é mais. Ele só entendeu com mais tempo. Então, assim, se você pretende viver o restante da sua vida, super ok, eu entendo. Só que você está se enganando. E se você realmente, de fato, quer entender o que você está fazendo aqui, vamos deixar de nos enganar. Eu sei que a palavra ela tem vários outros textos falando sobre isso, que vão explicar muito melhor do que esse resumo que eu fiz. Então vai buscar. Vai buscar, vai ler a palavra. Vai praticar a palavra. Vamos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes. Eu não sei se eu contei isso aqui. Eu acho que numa ministração eu contei isso aqui, que há um tempo atrás eu passei por um momento muito complicado, onde foi posto em xeque na minha vida o meu relacionamento com o Senhor. Do nada, como sempre acontece, né? Do nada, eu estava indo dormir. Era um domingo. Tinha acabado de passar por um culto legal. Eu tinha acabado de ouvir a palavra do Senhor. E eu estava indo dormir. E do nada vieram pensamentos do passado, coisas ruins, que em, 5 segundos colocaram em xeque o meu relacionamento com Deus. Em 5 segundos.
Em alguns segundos. Pensa, eu fiquei, não sei, 23 horas e sei lá quantos minutos ouvindo a palavra do Senhor, vendo ou escutando músicas a respeito. Não sei se foi eu que ministrei no dia, se foi, eu fiquei intensa no dia e em 5 segundos eu consegui levar uma rasteira. Isso eu estou abrindo para vocês aqui porque ninguém é de ferro, gente, acontece. Só que assim, na mesma hora o Senhor ele teve que me lembrar. Chaza, você lembra daquela prática que se chama confissão da palavra? Lembra disso? Para, calma, não surta. Eu sei que você já surtou. E assim, aquilo estava entrando em mim de um jeito, aquelas verdades, aquelas mentiras, na verdade, mas aquilo que eu achava que era uma verdade, estava entrando no meu coração de uma forma tão rápida, que quando eu fui confessar a palavra, aquilo me engasgou de um jeito. Não sei se você já viveu isso. A sua mente fala para você, isso é mentira, você sabe que isso não é verdade, você sabe que não é assim. E você tem que ficar confessando, não, eu sou filha de Deus, eu sou amada do Senhor, eu sou. Não, eu sou. Até culpar o Senhor eu culpei. Para vocês terem uma noção, Deus, porque você deixou isso acontecer comigo, olha o que eu estou vivendo hoje. Quem nunca aqui? Amém, você é um agraciado se você nunca. Sério, 5 segundos, irmão. Me deram uma rasteirinha. E eu tive que lembrar, voltar. Lembra, para de se enganar. Para de olhar no espelho achando que você já decorou tudo. E quando você se afasta, você logo esquece de quem você é. É importante dizer isso, é importante falar sobre o engano que às vezes vivemos, porque nós vemos 2 extremos dentro da igreja. Pessoas saindo porque se frustraram com o Senhor. Pessoas saindo porque levaram uma rasteira dele, porque estavam vivendo no engano. E pessoas que andam caindo e achando que está tudo bem, está tudo certo. É isso aqui mesmo. Ele que quis. Foi da vontade dele fazer isso. Se ele deixou, então foi da vontade dele. Pessoas se aceitando. Pessoas aceitando. Não, se veio de Deus, amém. Não veio. E às vezes a gente coloca nele que nem o servo. Eu sei que você é ruim. Eu sei que você fica aí tipo um tabuleiro de xadrez, só me querendo me ver cair. Não, ele não é assim. Ele não é desse jeito. Eu sei que você já escutou isso outras vezes, mas eu estou aqui para te lembrar. Para de viver no engano. Às vezes você está se enganando. Vamos deixar de nos enganar. Se você vem aqui, vamos fazer o que nos é proposto aqui. Se você está aqui, vamos fazer o que nos é proposto aqui. Se você está lá fora, faz o que te é proposto lá fora. Sempre com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Amém? Acho que é isso que eu tinha para dizer. Espero de coração que essa palavra ela tenha entrado no coração de vocês. Pelo menos algumas coisas. Não sei o que você está vivendo. Então eu espero que essa palavra seja como uma semente e entre em solo fértil, para que você consiga viver para o Senhor. Amém? Eu encerro? Opa. Amém. Então.